No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. CPI da pandemia define fim dos trabalhos com votação do relatório final para o dia 20 deste mês. Oitiva de empresário bolsonarista Otávio Facuri tem confissão de crimes e fala emocionada de senador vítima de violência de gênero proferida pelo depoente. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto realiza protesto contra a fome em frente à mansão do senador Flávio Bolsonaro em Brasília, carregando ossos. Presidente Jair Bolsonaro é vaiado em evento em Minas Gerais na véspera dos atos por todo o país pedindo seu impeachment. Essas e outras notícias, a edição desta sexta-feira, 1º de outubro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Hoje me sobrou muito pouco tempo para o editorial do programa, mas eu queria apenas registrar duas coisas bem rapidamente. Primeiro, o depoimento tragicômico do empresário bolsonarista Otávio Facuri, suspeito de financiar a disseminação de informações falsas a respeito da pandemia no país. Ficou muito claro pelo que foi visto ontem na comissão do Senado que essa figura tem, no mínimo, uma capacidade cognitiva questionável. Antes de tudo, é importante registrar um crime que essa figura cometeu ao realizar ataque homofóbico contra o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, nas redes sociais. O parlamentar, inclusive, fez um relato emocionado da cadeira da presidência da CPI a respeito desse episódio. Eu quero aqui registrar mais uma vez, pois eu já o fiz pessoalmente, a solidariedade do programa Faixa Livre ao senador e a todos aqueles que ainda sofrem com a violência de gênero no país. Falando especificamente sobre a oitiva de Otávio Facuri, ele me parece ter sido o único depoente da comissão parlamentar de inquérito que conseguiu a façanha de, mesmo com habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, autorizando-o a não responder perguntas que o incriminassem, produziu provas contra si. Primeiro, quando se disse contrário ao uso de máscaras de proteção contra a Covid-19, incentivando essa prática em vídeos postados nas redes. Depois, quando afirmou que não se vacinou porque, abre aspas, a Coronavac não prestava, fecha aspas. Ele atribuiu essas declarações à liberdade de opinião. Veremos o que a justiça dirá. Além disso, o empresário cunhou algumas pérolas impagáveis, como quando, por exemplo, destacou que defendia um, abre aspas, lockdown vertical, fecha aspas. Como todos nós sabemos, lockdown é o termo em inglês usado para representar o fechamento absoluto das atividades, com todas as pessoas permanecendo em suas residências. Obviamente, ele quis se referir ao isolamento vertical. É mais um bolsonarista disseminador de notícias falsas que passa vergonha diante da CPI, mas que precisa ser investigado pelos crimes que cometeu, que levaram até agora a marca de quase 600 mil mortes pela pandemia. Para encerrar, eu queria registrar a importância dos atos deste sábado pelo Fora Bolsonaro em diversas cidades do país, em mobilizações convocadas pelas centrais sindicais e movimentos sociais. O desgaste do presidente Jair Bolsonaro se amplia. Ontem mesmo ele foi vaiado de maneira contundente em uma cerimônia em Belo Horizonte, onde fez o lançamento do Centro Nacional de Vacinação e também anunciou ter sancionado a lei que permite a construção do metrô na capital de Minas Gerais. Esse momento deve ser aproveitado pelas forças de esquerda para que o clamor pela saída desse genocida do comando do Palácio do Planalto
chegue aos parlamentares. Os atos deste sábado são fundamentais. Portanto, para você que já se vacinou contra a Covid-19, esteja nas ruas, evidentemente respeitando as medidas de segurança para evitar o contágio, utilizando máscara, mantendo o distanciamento na medida do possível para engrossar essas mobilizações. O Brasil precisa voltar a respirar, a ter esperança, e a única maneira de nós recuperarmos o mínimo de fôlego é com a saída imediata do presidente e do seu vice do comando do país. Dia 2 é fora Bolsonaro e Mourão já! A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o teólogo, jornalista e escritor Frei Beto. Frei Beto, bom dia. Bom dia, amigos e amigas da Rádio Faixa Livre. Frei Beto, muito obrigado pelo senhor dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Frei Beto, o país entrou num clima de derrotismo durante esse governo do senhor Jair Bolsonaro, poucas vezes antes visto na nossa história. Um presidente incapaz de dar conta dos dramas da população do nosso país, liderando uma gestão genocida que leva ao empobrecimento acelerado do nosso povo, colocando o Brasil de volta no mapa da fome. O ex-capitão tem feito eventos por aí para comemorar os 1000 dias de mandato, mas eu gostaria de saber do senhor Frei Beto. Há algo a ser celebrado nesses 1000 dias? De fato, não há nada a comemorar nesses 1000 anos de desgoverno do presidente Bolsonaro. Chamo de Bolsonaro porque Nero mandou pôr fogo em Roma e ficou nas arcadas do palácio tocando lira, assistindo ao incêndio. E, curiosamente, também o atual presidente tem um lira à frente da Câmara dos Deputados. Foram 1000 dias de desmonte do Estado brasileiro, de privatizações irresponsáveis, de omissão frente à gravidade da pandemia, de genocídio deliberado pelo modo como o presidente agiu diante da acelerada disseminação que já sacrifica 600 mil pessoas, de corrupções não só nas rachadinhas e rachadões
na sua esfera familiar, mas isso que vem sendo apurado com toda a clareza e pertinência pela CPI do Senado, toda a maracutaia dentro do Ministério da Saúde e de vexame, enorme vexame, que o presidente submeteu o Brasil ao se apresentar na Assembleia da ONU com um discurso medíocre, sem nenhum alcance internacional, voltado exclusivamente para o cercadinho de fanáticos que o esperam a cada dia à porta do Palácio da Alvorada. Então, creio que o Brasil não só retrocedeu, como as condições sociais pioraram muito. Nós temos hoje 15 milhões de desempregados. Só durante a pandemia, mais 2 milhões de pessoas voltaram à miséria e à fome crônica. Hoje são 50 milhões de brasileiros vivendo em condições de insegurança alimentar e, portanto, nós que tínhamos saído do mapa da fome em 2014, estamos voltando ainda. Isso não foi oficialmente chancelado pela ONU, mas de fato já voltamos ao mapa da fome. E, enfim, temos agora uma inflação galopante que atinge os mais pobres em mais de 10% ao mês, e a alta dos juros e o aumento da miséria, que é gritante quando caminhamos pelas ruas do Brasil. O número de pessoas vivendo em situação de rua é alarmante. Além do crescimento da criminalidade, evidente, porque as pessoas vão em busca dos seus meios de vida. Daí a importância de todos nós reforçarmos as manifestações populares no próximo sábado, dia 2 de outubro. Vamos às ruas. Nesse cenário que se coloca, Frei, qual é o papel do ex-presidente Michel Temer? Eu já vi gente dizer que ele deveria ser uma espécie de consultor do candidato da tal terceira via, que a mídia dominante tem tentado emplacar para as eleições do ano que vem. Já houve até quem dissesse que ele mesmo deveria ser candidato à presidência nas eleições, algo já refutado. Como é que o senhor enxerga essa volta do Michel Temer ao tabuleiro político, Frei Beto? Bem, o ex-presidente Temer, ele nunca sai do cenário político. É um oportunista, uma cobra criada, como se dizia outrora, uma figura comprovadamente acusada de graves crimes de corrupção e, ao mesmo tempo, um golpista. Sendo vice-presidente da Dilma, ele preparou, na calada da noite, a derrubada dela para assumir a presidência e criar as condições que permitiram a eleição dessa figura nefasta chamada Jair Bolsonaro. Portanto, o presidente Temer, ele é uma figura sinistra na política brasileira e duvido muito que ele tenha cacife para se apresentar como candidato da terceira via. Até porque, se o fizer, não sairá bem na foto das pesquisas. Terá um apoio muito insignificante. Vai ser muito difícil o mercado, a direita brasileira, encontrarem uma alternativa entre Lula e Bolsonaro. Vários nomes estão indo aí para o balão de ensaio, mas nenhum deles emplaca em condições de competitividade. Então vamos ver o que ocorre. Mas volto a dizer, eu acho que Temer é uma figura, é um baralho, uma carta fora do baralho, no sentido eleitoral. Pode ser até que ele se candidate a senador ou a deputado federal e seja eleito. Mas para presidente ou governador, eu não vejo a menor chance.
Será que essa turma do capital hegemônico, Frei Beto, que ainda sustenta o Jair Bolsonaro na cadeira de presidente da República, diante de todos os crimes que ele tem cometido ao longo dos últimos 2 anos e 9 meses, não sente nenhum constrangimento em apoiá-lo nessa cruzada de morte que se tornou o governo? Esse pessoal da Faria Lima, os donos do mercado, esse pessoal que ganha fortunas diariamente na Bolsa de Valores, eles não estão preocupados com democracia. Eles não têm nenhum constrangimento. Eles estão preocupados com as suas fortunas, com a multiplicação e acumulação de suas riquezas. Então, essa gente sempre irá apoiar quem possa favorecê-los. E atualmente o Brasil enfrenta uma crise econômica devido ao fracasso da política adotada pelo ministro Paulo Guedes e monitorada pelo Bolsonaro. Há uma crise internacional, agora agravada pela crise de energia na China, pela questão do gás na Europa, pelas enrascadas em que está se metendo o Biden, presidente dos Estados Unidos. Então é possível que haja uma redução das nossas exportações e essa gente vai buscar quem? Vai buscar uma terceira via, possivelmente o pessoal da Faria Lima não dará na próxima eleição tanto apoio ao Bolsonaro quanto o fizeram em 2018, mas vão tentar encontrar alguém que seja uma alternativa, como nós temos constatado nas entrevistas dadas recentemente pelos banqueiros. Eles estão desesperados com a possibilidade de Lula ser reeleito e ir para o 3º mandato. Por quê? Porque Lula seguramente vai adotar políticas sociais muito rigorosas, que realmente venham a beneficiar a maioria do povo brasileiro, e isso vai afetar a acumulação do capital dessa gente privilegiada que só pensa em eleger figuras que garantam a eles isenção de impostos, exoneração tributária, favorecimentos nos acordos governamentais, em vez da máquina pública atuar, que ela contrate empresas privadas, como sempre tem acontecido desde o governo Temer e agora no governo Bolsonaro. E o que é que o senhor tem achado dos depoimentos lá na CPI da pandemia, Frei Beto? A comissão está se encaminhando para a reta final dos trabalhos, e essa semana tivemos oitivas importantes, como a desse fanfarrão empresário Luciano Hang, bolsonarista de carteirinha, que tumultuou a CPI, e também daquela advogada Bruna Morato, representando os médicos que prepararam um dossiê denunciando a operadora de planos de saúde Prevent Senior, que teria ocultado mortes em um estudo com medicamentos sem qualquer eficácia comprovada contra a Covid-19, em um acordo tenebroso com o governo federal. Eu acho que já há provas contundentes, Frei Beto, da responsabilidade do Jair Bolsonaro por essas quase 600 mil mortes no país pelo vírus. O presidente será alvo de denúncias pelos mais diversos crimes. O senhor tem acompanhado os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito? Qual é a análise que o senhor faz dessa CPI, Frei Beto, e de todas as evidências nefastas de crimes que têm surgido? O Procurador-Geral da República vai livrar a cara do chefe do Executivo dessa vez, na sua opinião? Eu penso que a CPI do Senado tem feito um bom trabalho, mas, infelizmente, confesso que não sou otimista quanto aos efeitos punitivos dos grandes crimes apurados por essa comissão parlamentar de inquérito. Não creio que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, vá dar andamento a toda essa investigação dos senadores. Infelizmente, é um homem que vendeu a alma ao diabo, literalmente está totalmente dependente e submisso às vontades e mazelas de Jair Bolsonaro e, portanto,
será uma CPI exitosa no trabalho que fez, mas seus resultados tendem a ser engavetados. Daí a importância da pressão da população brasileira, do povo brasileiro. O governo é que nem feijão, só funciona na panela de pressão. E nós temos que ir às ruas no próximo sábado, dia 2 de outubro, para demonstrar a nossa insatisfação e pedir a punição de todos esses que comprovadamente cometeram delitos ao longo dessa pandemia, mas principalmente do responsável número 1, que é o presidente da República, genocida, que deve ser responsabilizado por essas 600 mil mortes. O Brasil não merecia tamanha letalidade e isso poderia ter sido evitado se o governo agisse com medidas rigorosas, como lockdown, desde o início da pandemia, à semelhança do que fizeram outros países, resultando positivamente na preservação da vida do conjunto da população. Então, creio que só a única esperança que tenho é uma grande pressão popular para que os resultados da CPI do Senado sejam criminalmente apurados e os responsáveis devidamente punidos. No que diz respeito à atuação da oposição, Frei Beto, o senhor tem visto alguma coordenação dos nossos partidos de esquerda em torno do embate à gestão Bolsonaro? Esse é um tema recorrente aqui no nosso programa, Frei, mas justamente por essa falta de combatividade dos políticos do campo progressista. Eles não poderiam aproveitar essa falta de rumo do governo, que não consegue formar uma base definida no Congresso para tentar se impor? Quanto à quinta pergunta, eu creio que a oposição, ela sempre teve dividida em função dos seus respectivos interesses eleitorais. E como não há ainda um consenso em torno da figura que deve centralizá-la na disputa eleitoral de 2022, que na minha opinião deve ser o presidente Lula, e ainda há que pensar nos acordos a serem feitos em função da eleição de governadores, daí os impasses que fragilizam a oposição. Creio que ela poderia ser mais atuante, mais aguerrida. Por exemplo, eu não estou satisfeito com a postura da oposição na questão da improbidade administrativa. Eu creio que houve um afrouxamento dessa questão nas atuais medidas que estão sendo aprovadas pelo Congresso Nacional. E, portanto, é preciso todos nós cobrarmos, nós progressistas, daqueles deputados e senadores que elegemos, que votamos neles. Se não houver essa cobrança, possivelmente a oposição fará concessões que podem ser extremamente prejudiciais ao nosso povo e favorecer, de certa maneira, o atual governo. Mas é preciso confiar que a oposição deve buscar nos estados e em nível nacional uma postura única no sentido de candidaturas progressistas, comprovadamente éticas e comprometidas com as demandas da população mais vulnerável, mais excluída e marginalizada do nosso país. São esses os candidatos que nós devemos buscar, mas em cima de um projeto Brasil. Não basta escolher um candidato, é preciso antes escolher um projeto. Qual é o Brasil que nós queremos? E espero que os partidos, as forças de oposição, saibam desenhar esse perfil
de um novo Brasil, de um outro Brasil possível, livre do autoritarismo, das ameaças à democracia, do desrespeito aos direitos humanos, da impunidade, da criminalidade policial, como temos visto por aí. Enfim, um Brasil desarmado, não só do ponto de vista bélico, mas desarmado também de corações e mentes. Falando em oposição, Frei Beto, nós teremos amanhã atos por todo o país que tem no centro das reivindicações o Fora Bolsonaro. A expectativa em torno dessa manifestação é enorme, visto que a vacinação contra a Covid-19 avança por todo o país. Os índices de infecções pelo coronavírus têm caído e as pessoas se sentem mais seguras, digamos assim, de ir às ruas. É muito evidente que não há impeachment sem povo na rua, Frei. O que o senhor espera desses atos de amanhã contra esse governo genocida e entreguista? Eu espero que nas manifestações de agora sábado, dia 2 de outubro, se reforce a pressão para a aprovação do impeachment de Bolsonaro. Já são mais de 200 pedidos de impeachment engavetados na Câmara dos Deputados e é muito importante, caso o Congresso não tome as medidas necessárias para instalar o processo de impeachment, que o Judiciário faça. Ou seja, não podemos continuar convivendo com um presidente que comprovadamente joga o Brasil no abismo, tanto pela sua indiferença à questão da pandemia, quanto pela sua desastrosa política econômica e quanto às denúncias óbvias às corrupções operadas por sua família, na questão das rachadinhas, compras de mansões muito acima dos rendimentos comprovados e etc. Então nós estamos diante de um quadro que as manifestações de rua devem reforçar essa pressão para uma mudança significativa no quadro do Brasil. E esse impeachment viria em boa hora. Vamos sim ir às ruas, agora que há majoritariamente mais gente vacinada, mas ao mesmo tempo tomando as devidas precauções, porque a pandemia não acabou e não podemos facilitar. Mas o importante é o Fora Bolsonaro associado a um projeto de Brasil que urgentemente é preciso ser formulado e apresentado pela oposição. Mudando de assunto, Frei Beto, eu gostaria de abordar com o senhor o centenário do grande Paulo Freire, que se deu cerca de 2 semanas atrás, mas vale a pena ser colocado em pauta aqui na nossa entrevista, porque o senhor teve alguma convivência com esse, que foi um dos maiores nomes da educação no nosso país e também no mundo, uma figura respeitadíssima. Vocês chegaram até a lançar um livro juntos, o Essa Escola Chamada Vida, onde vocês falavam a respeito da educação popular. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a sua vivência com o Paulo Freire, sobre o que ele representou para a educação brasileira, o legado deixado por ele, Frei Beto. De fato, esse é um ano importantíssimo, porque estamos comemorando o centenário de nascimento do grande educador Paulo Freire. Graças a ele, a sua pedagogia, no Brasil despontaram muitos militantes vindo da pobreza, até mesmo da miséria, como é o caso de Lula, que se tornaram importantes protagonistas políticos. Isso certamente não teria ocorrido se não fosse a metodologia de Paulo Freire. E essa metodologia, ela deve ser conhecida, preservada, disseminada. É preciso todos nós voltarmos à leitura das obras de Paulo Freire. Aproveito para indicar 2 livros, um que fiz com o Paulo Freire, intitulado Essa Escola Chamada Vida, graças à mediação do jornalista Ricardo Couto, e o outro que escrevi recentemente, intitulado Por uma Educação Crítica e Participativa, da editora Rocco.
Esses 2 livros podem ser encontrados e adquiridos mais baratos na minha livraria virtual e você recebe pelo correio. Anote, freibeto.org, Frei Beto tudo junto e o Beto com 2 T's, freibeto.org. Pois bem, eu convivi com Paulo Freire antes, apenas o conheci antes ou melhor, logo depois do golpe de 64, eu o conheci no Rio de Janeiro, quando ele, após ter sido preso no Recife, se refugiou na Embaixada da Bolívia. Já a capital havia mudado para Brasília, mas muitas embaixadas permaneciam no Rio, e fui visitá-lo. E passei a manter contato com ele durante o longo tempo que ele ficou no exílio, principalmente em Genebra, onde foi acolhido pelo Conselho Mundial de Igrejas, e a partir dali ele aplicou a sua pedagogia de alfabetização e conscientização em vários países da América Latina, da África e da Ásia. E também escreveu muitos livros importantes, o mais famoso deles, o Pedagogia do Oprimido. E quando ele voltou em 1980, já com reabertura do país, ele veio a ser meu vizinho aqui em São Paulo, no bairro das Perdizes. Então nós tínhamos uma convivência muito próxima, com frequência eu visitava, ia almoçar na casa dele, fizemos trocas de experiências, de trabalhos, e daí resultou esse livro, essa escola chamada Vida, em que fala da trajetória dele e minha, das trajetórias dele e minha na educação popular. E também Por uma Educação Crítica e Participativa tem todo um capítulo em que justamente eu procuro explicar de maneira mais didática possível o que é a educação popular. E hoje eu creio que a melhor homenagem que podemos prestar a Paulo Freire no centenário de seu nascimento é voltar ao trabalho de base. Nos últimos anos, a esquerda brasileira, os partidos progressistas, os movimentos sociais, com exceção de poucos como o MST e o MTST, abandonaram o trabalho de base. E esse espaço foi progressivamente ocupado pelo fundamentalismo evangélico, pelo narcotráfico e pelas milícias. É fundamental voltarmos ao trabalho de base. Não haverá emancipação do Brasil a não ser com protagonismo de nosso povo, conscientizado, organizado e mobilizado. Agora, Frei Beto, um dos grandes problemas que afeta o nosso país e que tem se intensificado nos últimos tempos é a escassez de chuvas, que acaba provocando a temida seca, especialmente na região Nordeste. A nossa produtora Celeste Sintra me passou aqui que o senhor está participando de uma campanha que visa arrecadar recursos para a construção de 1 milhão de cisternas no semiárido, não é isso? A campanha Tenho Sede foi lançada agora, no fim do mês de setembro, pela Articulação Semiárido Brasileiro, a ASA. O cantor e compositor Gilberto Gil também está participando dessa cruzada. Ele regravou, inclusive, a música que tem o nome da campanha e cedeu o clipe da canção para ser usado na intenção de conscientizar a população para doar para essa aquisição de cisternas. Os direitos autorais dessa nova gravação também serão revertidos para o programa. Eu gostaria muito que o senhor falasse aqui, Frei Beto, sobre essa bela campanha para a construção de cisternas no semiárido, ainda mais nesse momento grave que estamos atravessando, e também sobre esse drama em pleno século XXI da seca no Nordeste do nosso país, que o senhor conhece muito bem. De fato, a ASA, Associação do Semiárido, com a qual eu trabalhei quando estive no Fome Zero, voltou agora a fazer uma campanha para recolher recursos para a construção de 1 milhão de cisternas. O Brasil enfrenta hoje uma crise hídrica muito grave e nós sabemos que os maus políticos nas zonas mais atingidas pela seca sempre utilizaram os carros-pipa como forma de campanha eleitoral. Esses caminhões chegam aos recantos muito atingidos pela seca
e ali eles distribuem água à população em troca de votos, ou mesmo cobram da população para encher os seus baldes, tambores, etc. No governo federal, graças à ASA, que é a Associação do Semiárido e que realmente tem uma experiência reconhecida internacionalmente, nós priorizamos a construção de cisternas de placa. O que são elas? São cisternas feitas de cimento que ficam ao lado da casa do pequeno agricultor, daquela família da zona rural atingida pela seca. E a calha do telhado da casa, ela é toda convergida para, nos 2 meses de chuva intensa no Nordeste, conduzir a água à cisterna. E esses 2 meses são suficientes para encher uma cisterna de 16 mil litros de água, que por sua vez também são suficientes para o uso, tanto na cozinha quanto na higiene, de uma família de 4 pessoas ao longo de todo o ano. Então é um grande achado essa questão. Por quê? Porque a água mais potável que existe é a água da chuva após 1 minuto de precipitação, quando ela limpa os detritos, a poeira da atmosfera. E, portanto, é essa água que cai sobre os telhados que é canalizada para a cisterna. E a família, então, dispõe desse recurso para poder se manter e até poder também criar os seus animais, galinhas, porcos, às vezes uma, 2 ou 3 cabeças de gado, etc. Então é muito importante participarmos da campanha e contribuirmos financeiramente com essa campanha de construção de cisterna. Vá na internet, procure ASA, campanha 1 milhão de cisternas, e você saberá como contribuir. Isso é fundamental, você estará contribuindo para algo que não tem nada de assistencialista, é muito emancipatório. Porque quando uma família conquista essa autonomia e não precisa mais depender do oportunismo de políticos que monitoram os caminhões-pipa, isso realmente muda a qualidade de vida dela, evita a fome crônica, permite que essa família se torne produtiva do ponto de vista dos seus trabalhos na agricultura. Frei Beto, mais uma vez, muito obrigado por o senhor estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero desejar um ótimo final de semana e também deixar aqui o meu abraço. A gratidão é minha, Anderson, a você, a Celeste, ao todo o pessoal da Faixa Livre, mas principalmente aos ouvintes, aqueles que nos acompanham, aqueles que são fiéis às emissões dessa rádio, que é uma rádio que nos traz consciência crítica, informação de qualidade, que nos permite ser cada vez mais cidadãos e militantes de um novo Brasil, militantes de um futuro de justiça e paz. Muito obrigado, uma feliz Páscoa para todos, um grande abraço. Conversamos aqui com o teólogo, jornalista e escritor Frei Beto. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo, voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT, Bob Machado. Bob Machado, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre da Rádio Bandeirantes. É um prazer poder estar aqui mais uma vez trazendo a visão do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho sobre a PEC 32, a PEC da Deforma Administrativa. Bob, muito obrigado por você conversar conosco mais uma vez aqui no programa. Bob, o conjunto de ataques que o governo Bolsonaro tem feito à sociedade brasileira é enorme. Fica até difícil nós citarmos aqui todos os dramas que a nossa população tem enfrentado, mas eu acho que uma das pautas mais importantes nos últimos tempos, pelo menos para vocês, servidores públicos, é a discussão dessa PEC 32 lá no Congresso, que trata da contrarreforma administrativa.
O texto já passou na última semana pela Comissão Especial da Câmara e agora o governo se esforça para conseguir os 308 votos necessários para aprovar a matéria em 2 turnos no plenário da Casa e encaminhar a proposta ao Senado. Nós temos nos esforçado aqui no programa nos últimos tempos, Bob, para dar voz a um conjunto amplo de entidades que representam o serviço público para falarem sobre todos os problemas que essa PEC pode trazer, não só para o funcionalismo, como também para o conjunto da população. Mas antes eu gostaria que você comentasse um pouco como é que você analisou essa aprovação da contrarreforma administrativa lá na Comissão Especial, com todas as articulações do presidente da Câmara, Arthur Lira. Foi por pouco que esse texto não foi enterrado antes mesmo de ir a plenário, né, Bob? Amigo Anderson, amigos ouvintes da Rádio Bandeirantes, do programa Faixa Livre, nós tão logo tivemos o conhecimento do protocolo na Câmara dos Deputados pelo governo da PEC 32, ainda em setembro de 2020, nos reunimos juntamente com as demais carreiras de servidores públicos e com os parlamentares que defendem os serviços e os servidores públicos para que pudéssemos discutir a PEC apresentada pelo governo e, se fosse o caso, apresentar soluções e apresentar os erros e os equívocos cometidos pelo governo na apresentação da PEC 32. Nesse sentido, nos reunimos através do Fórum Nacional das Entidades Nacionais de Servidores Públicos, o FONASEF, através do Fórum das Carreiras Típicas de Estado, o FONACAT, através da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, através da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, a Frente Servir Brasil. Somente no FONACAT nós produzimos inúmeros cadernos, tratando dos equívocos da reforma administrativa apresentada pelo governo no primeiro texto da PEC 32. Produzimos cadernos tratando sobre a má alocação de recursos, sobre o ciclo laboral do setor público brasileiro, sobre a regulamentação do direito de negociação coletiva e de greve no setor público, sobre a verdade sobre os números do emprego público e o diferencial de remunerações frente ao setor privado no Brasil, sobre a qualificação, o debate sobre as diferenciais de remuneração entre setores públicos e privados no Brasil, sobre a gestão e avaliação de desempenho no setor público brasileiro, com aspectos críticos e a discussão sobre práticas correntes, sobre a gestão de pessoas, a avaliação de desempenho no setor público brasileiro, com crítica à proposta fiscal gerencialista da reforma administrativa e diretrizes para um modelo de Estado orientado à reflexividade, inovação e efetividade, sobre a liberdade de expressão dos servidores públicos, sobre o aperfeiçoamento das normas fiscais brasileiras, sobre a essencialidade do planejamento público e a capacidade governativa no Brasil, aporias e utopias para um mundo pós-pandêmico, sobre a função e a controle e a burocracia profissionalizada no contexto reformista, sobre assédio institucional no setor público e o processo de desconstrução da democracia e do republicanismo no Brasil, sobre o dever constitucional de proteção da segurança jurídica, sobre o impacto da reforma administrativa para os atuais servidores públicos, sobre o emprego público, escolarização, remunerações e desempenho estatal em perspectiva internacional comparada, sobre o funcionalismo público na federação, novas evidências sobre ocupação, escolarização, remuneração e atuação da burocracia pública brasileira, sobre a terceirização no serviço público brasileiro, instrumento de privatização do Estado, sobre a reforma administrativa no Brasil e no mundo. Com revisão bibliográfica, sugere cautela extrema na importação de ideias e modelos estrangeiros, sobre a subsunção hiperreal do trabalho ao capital e ao Estado, a reforma administrativa PEC 32, proposta por Bolsonaro e Guedes, sobre a militarização da administração pública brasileira, o projeto de nação ao poder de poder, sobre a educação superior pública sob ameaça, sobre a reforma administrativa na Europa, a retração do Estado impacta negativamente a capacidade de funções públicas, crescimento econômico e proteção laboral. Ou seja, são centenas e centenas de páginas, amigos, tratando com seriedade o problema da coisa pública, o problema
cima dos serviços públicos, tentando buscar e detectar efetivamente quais são as causas reais das eventuais ineficiências em alguns setores da administração pública. O importante é que nós, durante esse período, detectamos que a proposta de emenda constitucional, a PEC 32, apresentada pelo governo, ela não tem base. É uma proposta construída sobre um monte de areia, é um castelo de cartas, porque não houve nenhum, por parte do governo, nenhum diagnóstico que apresentasse efetivamente quais são as causas de eventuais interpretações pela sociedade ou por agentes públicos de ineficiências. Simplesmente parte de uma premissa equivocada que culpa somente o servidor público, somente o Estado brasileiro por eventuais ineficiências, sem partir aí de um diagnóstico correto para verificar se essas eventuais ineficiências são de gestão governamental, decisões políticas equivocadas de gestores, tem como causa a questão da falta de recurso, da falta de pessoal. Estamos há muitos anos, por exemplo, a inspeção do trabalho hoje nós temos quase 2.000 cargos vagos na inspeção do trabalho, temos quase 45% do quantitativo de cargos da inspeção do trabalho vagos. Obviamente, com este número fica mais difícil que nós consigamos atender às necessidades dessa população crescente do país e da economia crescente do nosso país. Então, a reforma administrativa apresentada pelo governo não levou em conta nenhum desses fatores. Então, nós, enquanto servidores públicos, enquanto agentes, representantes dos servidores públicos, buscamos, através desses estudos realizados pelas entidades que compõem esses fóruns, levar ao conhecimento dos parlamentares as deficiências apresentadas pelo projeto de emenda à Constituição do governo federal da PEC 32. Então, para isso, realizamos aí atuação parlamentar intensa, buscando contato com os parlamentares, levar ao esclarecimento dos parlamentares os equívocos apresentados na proposta do governo, realizamos atos com as demais entidades de servidores públicos, seja estadual, seja municipal ou nacional, nos estados, nos municípios e aqui em Brasília. Esta semana ainda realizamos um ato na terça-feira, em frente ao anexo 2, um grande ato contrário à proposta de reforma administrativa e agora já contrário ao texto apresentado pelo deputado Arthur Lira, que cria, embora seja diferente do texto apresentado pelo governo, traz ainda inúmeras premissas que compõem o texto inicial do governo, que parte desta ideia de redução do tamanho do Estado e, com isso, a redução dos serviços públicos prestados à nossa população. Então, nesse sentido, nós também temos realizado os atos nos aeroportos para demonstrar aos parlamentares que a sociedade está atenta e vigilante, para verificar qual será a posição do parlamentar de cada município, de cada estado, com relação à redução dos serviços públicos de educação, de saúde, de segurança, de fiscalização, de controle, de assistência social em cada município desse país. E para isso, amigos, nós precisamos continuar todos mobilizados e atuantes. Já faço aqui a convocação àqueles que porventura estiverem em Brasília, dos ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento, na próxima semana, na terça-feira, às 16 horas, que se dirijam ao anexo 2 da Câmara dos Deputados. Sejam eles servidores, sejam eles cidadãos, para que possamos nos manifestar contrariamente à PEC 32 e demonstrar para os parlamentares que a PEC 32, seja apresentada pelo governo, seja o relatório do deputado Arthur Maia, prejudica a sociedade brasileira, reduz os serviços públicos no momento em que nossa sociedade mais precisa de serviços públicos, seja de saúde, seja de educação, seja de assistência social. Então, nesse sentido, convoco a todos que estiverem em Brasília na próxima terça-feira, às 16 horas, que se dirijam ao anexo 2 da Câmara dos Deputados. Faremos um grande ato, um ato forte para demonstrar aos deputados que somos todos contra a PEC 32. Mas aqueles
que não puderem se dirigir à Câmara dos Deputados na próxima terça-feira, que se dirijam aos aeroportos. Pela manhã, quando saem os voos dos parlamentares em direção a Brasília, né, estaremos realizando nos aeroportos, o conjunto de servidores públicos, o conjunto da sociedade, manifestações também, para deixar claro e inequívoco ao conjunto dos parlamentares que a sociedade brasileira, o conjunto de servidores públicos, é contra o texto apresentado na PEC 32 pelo deputado Arthur Maia, relator da comissão especial, e que este texto deve e precisa ser rejeitado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Agora, na opinião de vocês do Sinait, Bob, quais são os pontos mais espinhosos desse texto produzido pelo deputado Arthur Maia, do Democratas da Bahia, que teve de produzir 6 versões diferentes do seu relatório para conseguir aprová-lo, se eu não estou enganado? Muita gente tem falado aqui da volta do artigo 37A, que, em suma, promove uma verdadeira privatização do serviço público, permitindo que União, estados e municípios contratem empresas privadas para realizar funções inerentes ao Estado, não é isso? Explica aqui pra gente, por favor, Bob, quais os principais problemas dessa PEC. Amigo Anderson e ouvintes, né, da Rádio Bandeirantes, do programa Faixa Livre, né? Nós temos vários pontos que foram apresentados no último relatório do deputado Arthur Maia, né, porque teve vários pontos que foram e voltaram para o texto. Por exemplo, o artigo 37A, na versão número 4, saiu do texto, voltou para o texto. A contratação temporária reduziu o tempo de 10 anos para 6 anos e acabou retornando para o texto. Mas do texto aprovado pelo governo através de uma manobra junto à comissão especial, construindo artificialmente, volto a dizer, uma maioria que não se refletirá se nós continuarmos todos atentos e pressionando os parlamentares, seja através das redes sociais, seja através das manifestações que estão ocorrendo por todo o Brasil, nos municípios, nos estados, e faço o apelo novamente aqui a que todos compareçam, que se puderem, obviamente, né, em razão da pandemia da Covid-19, aos aeroportos na próxima terça-feira pela manhã, para se manifestar e demonstrar aos parlamentares a contrariedade da população brasileira, e especificamente dos servidores públicos, a redução dos serviços públicos prestados à nossa sociedade. Mas o texto apresentado, como tu bem lembrou, traz o artigo 37A, que prevê praticamente uma privatização, né, através de instrumentos de cooperação com a iniciativa privada, de serviços públicos essenciais à nossa sociedade. Serviços hoje que são prestados pela administração pública com qualificação, com profissionalismo, através de servidores concursados com estabilidade, que não estão tão sujeitos à pressão política e econômica que muitas vezes é preponderante em contratações através de outras modalidades, sem a estabilidade que é a proteção do Estado brasileiro. A estabilidade existe para proteger a nossa sociedade da interferência política, da interferência econômica, para que o servidor possa se contrapor a ordens que venham a prejudicar a nossa população, a ordens ilegais, sem que com isso, né, corra o risco de perder o seu emprego, o sustento da sua família. Então a estabilidade é fundamental para que possamos proteger a sociedade brasileira desses que são muitas vezes danosos interesses, podem ser políticos, econômicos ou de toda ordem. Nós precisamos manter a estabilidade e manter o profissionalismo na prestação de serviços públicos, através de servidores concursados, servidores capacitados e servidores amplamente competentes em suas áreas de atuação. Ocorre que essa possibilidade de privatização muitas vezes pode ser um caminho, né, para que a classe política, muitas vezes, ou interesses econômicos possam ver ali seus representantes
para que representem não a sociedade brasileira, e sim interesses individuais, de grupos ou de indivíduos. Então, nós, obviamente, precisamos nos posicionar contrariamente à alteração do artigo 37A, a criação do artigo 37A, porque esse gera essa possibilidade aí de prejuízo ao conjunto da população. Temos também, na mesma linha do artigo 37A, a possibilidade agora, no texto da inserção no texto constitucional, né, de contratação temporária pelo prazo de 10 anos. Ora, o que é temporário que dura 10 anos, com possibilidade de renovação? Né? Nós não temos nada que ser, mais uma vez, é uma tentativa de colocar aí na administração pública pessoas ligadas a interesses políticos e econômicos que não são os interesses, muitas vezes, necessários ao conjunto da sociedade. Nós entendemos que este prazo de 10 anos, ele não tem nada de temporário, não tem nada de excepcional e visa não atender o interesse da sociedade. Por isso, nós e o conjunto de servidores temos nos posicionado contrários a isso, que com esta falta de profissionalismo, né, eu poderia dar um exemplo que muitas vezes ocorre em prefeituras, a dissolução de continuidade de obras, de tratamentos, de iniciativas públicas por gestores que assumem, né, sucedendo gestores que são de partidos contrários ou da oposição, né? As clássicas obras inacabadas, mas nós vemos as obras, mas temos muitos serviços inacabados prestados à população e muitos serviços que são prestados com precarização da atividade, porque muitas vezes um grupo participa, aprende, passa 4, 5, 6 anos ali aprendendo a prestar o melhor serviço à sociedade, assume um novo governo e quando assume esse novo governo temos aí a substituição de todas essas pessoas que ao longo de anos e meses aprenderam o seu ofício, aprenderam a prestar o melhor serviço à sociedade, são substituídas por outras pessoas que não têm ainda experiência, que não têm expertise e acabam por prestar um serviço de pior qualidade. Por isso é importante o concurso público, por isso é importante os vínculos permanentes com a administração pública, para que todo investimento que é feito pelo Estado brasileiro, pelo pagamento dos impostos na formação de servidores, seja perene, continue no tempo, não seja objeto aí de muitas vezes interesses políticos e econômicos que se substituem, que podem substituir aí servidores, né, temporários para atender outros interesses que não o interesse legítimo da nossa sociedade, né? Interesses políticos, por exemplo, que muitas vezes substituem todos os contratados porque ganhou um outro grupo político e precisa atender outras demandas, e isso traz, embora esses servidores prestem serviços, traz prejuízos ao conjunto da população, porque são servidores que terão, no mínimo, que aprender todo o ofício do zero. A possibilidade também, temos também a possibilidade de demissão do servidor, né, com apenas 2 avaliações negativas. É importante destacar que essa possibilidade que está na Constituição hoje, que prevê a demissão, né, através de decisão judicial transitada em julgado, também é uma proteção ao conjunto da sociedade. Porque precisamos lembrar que muitas vezes, né, as posições de liderança, de chefia, né, na administração pública são preenchidas por pessoas ligadas a grupos políticos que eventualmente podem cometer abusos. Em cometendo abusos, podem levar servidores a exigir que servidores, nós temos visto na mídia, né, vários exemplos, né, de servidores que denunciam tentativas de mal feito por agentes públicos. Esta é mais uma proteção, né? Caso o servidor possa ser demitido, caso descumpra uma ordem claramente ilegal, isso gera, obviamente, para os servidores um peso maior e um prejuízo para o conjunto da sociedade que é protegida por essa decisão transitada em julgado. Não haver decisão, não haver demissão
sem que haja decisão transitada em julgado, que mais uma vez é uma proteção do conjunto da sociedade. Temos a possibilidade para os servidores, da perda de remuneração, caso o servidor se afaste, por exemplo, para utilizar licença capacitação, para se qualificar para o Estado, para prestar um melhor serviço. Hoje, nem na iniciativa privada isso ocorre, Se um funcionário, um empregado de uma empresa vai se qualificar, ele tem efetivamente uma promoção, ele ganha mais espaço, ele é valorizado no conjunto dessa empresa, A PEC 32 caminha no sentido oposto. Se o servidor quiser se afastar para fazer uma capacitação, ele não terá remuneração, obviamente que desestimulará com isso aí a capacitação, a melhoria, o aumento da inteligência pública no setor público. Também temos ainda mais uma ameaça ao servidor público, que é em caso de extinção do cargo, haverá aí a consequente demissão do servidor mesmo estável. Que se o cargo se considerar desnecessário no futuro, em razão da tecnologia, isso é inadmissível num momentos como hoje, que nós temos aí muitas profissões que estão sendo reformuladas, estão surgindo novas profissões, outras estão sumindo, e todos nós, inclusive os servidores, precisamos nos reinventar e seremos, obviamente, aproveitados em outras funções do Estado brasileiro. Então, amigos, é isso, Temos outros problemas também na PEC 32, mas como podemos ver, a PEC 32 traz um conjunto de alterações que, em síntese, tem um único objetivo: reduzir o tamanho do Estado brasileiro. Mas reduzir o tamanho do Estado brasileiro aonde a nossa população mais precisa. Reduzir o tamanho do Estado brasileiro na saúde, na educação, na segurança pública e na assistência social. Então, todos precisamos estar irmanados contra a PEC 32. E como é que a população pode ser afetada por essa contrarreforma, Bob? Nós temos falado muito aqui sobre os dilemas que a proposta traz para o funcionalismo, mas, como já foi dito antes, os brasileiros que precisam da ação do Estado também perdem com essa PEC 32. Como é que isso se daria? Estamos na resposta na pergunta anterior, amigos, já parte dessas possibilidades. Teremos a desestruturação de serviços públicos prestados ao conjunto da sociedade, através de contratos temporários, muitas vezes para atendimento de interesses privados ou interesses político-partidários, não necessariamente afetos às necessidades da nossa população. Teremos a possibilidade de privatização dos serviços públicos, com o objetivo da redução do tamanho do Estado, que é da redução da prestação dos serviços públicos. Isso tudo afeta o conjunto da população, são serviços essenciais que são prestados à nossa sociedade. Citaríamos, claro, que afeta todas as áreas de prestação de serviço público, mas eu poderia citar aquelas que são mais caras à nossa população. Saúde, nesse momento de pandemia, será, se em caso aprovado esse texto da PEC 32, extremamente afetado. Educação será extremamente afetado. Segurança pública será extremamente afetado, dentre outras áreas, assistência social extremamente afetada por essas alterações propostas e não afetadas positivamente, afetadas negativamente com esta visão, que apresentou esse conjunto de alterações ao texto constitucional, que é a visão de redução do tamanho do Estado, que é a redução do estado de proteção social para a nossa população que mais precisa. É disso que se trata a PEC 32, é a destruição do sistema de capilaridade de proteção da nossa sociedade. Então, nós todos precisamos continuar juntos lutando contra a PEC 32. Como é que vocês, servidores públicos, Bob, têm se articulado para tentar impedir a aprovação dessa PEC lá no Congresso? A dificuldade do governo em conseguir esses 308 votos é evidente, tanto que o texto não foi pautado para discussão em plenário essa semana. A negociação de cargos no Executivo e de emendas para os parlamentares que garantirem seu voto a favor da contrarreforma é intensa. Esse diálogo de vocês com os parlamentares tem se dado de que forma, Bob? Qual foi a estratégia que vocês, servidores, adotaram? Amigo Anderson e amigos ouvintes do programa Faixa Livre,
Livre, né? O conjunto dos servidores tem se articulado de maneira intensa nos últimos meses, especialmente nas últimas semanas, no sentido de levar ao conhecimento de todos os parlamentares os malefícios trazidos pelo texto apresentado pelo governo e agora pelo texto aprovado na comissão especial na última semana, né? Temos buscado contato com os parlamentares, levando a nossa visão dos prejuízos que serão causados ao conjunto de serviços públicos prestados à sociedade, mas não somente. Temos nos articulado para levar a própria sociedade, para que ela perceba, né, que os parlamentares que aprovarem a reforma administrativa estarão votando pela redução dos serviços prestados ao conjunto da sociedade. E que, através desse conhecimento, a sociedade possa, através dos seus meios, cada um através do meio que lhe é possível, se é possível um contato com o deputado, que o faça, cobre do seu parlamentar, para que vote contra o texto apresentado da PEC 32 da reforma administrativa, que entre nas redes sociais dos parlamentares e o faça também dessa forma, ou seja, mande mensagens pelo WhatsApp, mande mensagens pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, para os parlamentares, para que os parlamentares percebam que as suas bases, os seus eleitores, a sua comunidade está atenta e sabendo dos prejuízos que a reforma trará a todos. Esse tem sido o esforço das entidades, de convencimento dos parlamentares, mas também de convencimento da sociedade, para que todos juntos possamos barrar essa PEC tão danosa ao conjunto da nossa sociedade. Uma pauta que sempre foi muito cara a nós aqui no Faixa Livre, Bob, e que fazemos questão de voltar sempre a ela, diz respeito à situação do trabalho infantil no nosso país. Esse é um drama que afeta o Brasil há décadas e vocês do Sinais têm feito um belo trabalho na tentativa de erradicar esse mal da nossa sociedade. 2021 foi escolhido pela ONU o Ano Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Eu gostaria muito que você nos dissesse, Bob, qual é o cenário do trabalho infantil no país hoje, os estados onde há mais registros de crianças exercendo funções, se houve avanços nos últimos anos. O que é que vocês do Sinais têm feito para combater essa chaga? O Anderson e amigos ouvintes do programa Faixa Livre. A Inspeção do Trabalho traz em sua gênese o combate ao trabalho infantil. Tivemos início no território nacional em 1891. São mais de 130 anos fazendo o combate ao trabalho infantil. No último ano, no ano de 2020, por exemplo, foram realizadas 279 ações fiscais onde foram constatadas crianças e adolescentes em situação irregular de trabalho, tendo sido afastados do trabalho infantil 810 crianças e adolescentes. No ano de 2021, nos primeiros meses deste ano, tivemos vários operativos com destaque para feiras livres, comércio ambulante em praias, logradouros públicos e lixões, onde foram realizadas várias ações de combate ao trabalho infantil nos estados do Maranhão, da Bahia, do Espírito Santo, Ceará, enfim, em todo o país. Resultado dessas ações do início do ano foram 245 ações fiscais de combate ao trabalho infantil, onde foram constatadas 339 crianças e adolescentes em situação irregular de trabalho. Tais números podem ser atribuídos a vários fatores: o bom planejamento das ações fiscais regionais, do combate ao trabalho infantil, o desenvolvimento de ações especiais setoriais para o combate ao trabalho infantil. Então, amigos, nós continuaremos trazendo e combatendo o trabalho infantil, essa chaga que ainda perdura até os dias de hoje, até que consigamos erradicá-la por completo. Quais os riscos, Bob, que esse crescimento da incidência do trabalho infantil em razão da pandemia provoca? E por que não há conscientização das pessoas para os danos que esse tipo de atividade durante a infância causa? O Anderson e amigos, a Inspeção do Trabalho tem realizado muitas atividades durante o período de pandemia para intensificar o combate ao trabalho infantil, mas também para proteger aqueles trabalhadores menores de 18 anos que estão exercendo alguma atividade como empregado, inclusive como aprendizes. Nós realizamos 8.800 notificações de empresas que mantinham adolescentes admitidos em seus quadros como empregados, inclusive como aprendizes. Dessas 8.800
notificações, né, foram constatadas irregularidades em 549 ações fiscais de proteção ao trabalhador, ao adolescente trabalhador. E 1.298 adolescentes foram alcançados em situação irregular, ou seja, eles exerciam atividades sem atendimento das prescrições a respeito das medidas restritivas ao trabalho presencial aos trabalhadores com idade inferior a 18 anos naquele momento. Temos intensificado o combate ao trabalho infantil em nosso país. A pandemia da Covid-19 nos traz um cenário diferente, um cenário de crise econômica aprofundada que, obviamente, né, numa sociedade como a nossa, que ainda vê em muitos momentos o trabalho infantil como uma contraposição a distorções sociais, como a gente escuta muitas vezes a sociedade comentando, é melhor estar trabalhando do que estar na droga, é melhor estar trabalhando do que estar roubando. Essas são falsas contraposições, pois o lugar da criança e como se constrói uma sociedade justa, uma sociedade em que todos possam crescer em conjunto é através da educação. Então nós entendemos que o lugar da criança, do adolescente, daquele que não tem idade para o trabalho, é estudando, é aprendendo um ofício, é se capacitando, é se qualificando. E a partir daí, sim, poderemos construir uma sociedade melhor. Bob Machado, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo ato amanhã, um bom final de semana e deixar aqui o meu abraço. Agradeço aqui o espaço cedido pela Rádio Bandeirantes, ao programa Faixa Livre, ao Anderson e aos ouvintes que nos acompanharam até esse momento. Que possamos todos juntos, irmanados, combater, amigos, a PEC 32, essa PEC que é a PEC da destruição dos serviços públicos prestados à nossa população que tanto precisa. Faço novamente o apelo aqui, Anderson, e aos ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento, que busquem o contato dos seus parlamentares, dos parlamentares da sua cidade, dos parlamentares do seu estado, dos parlamentares de maneira geral, através das redes sociais. Cobrem dos parlamentares através do Twitter, através do Facebook, através do Instagram, através do WhatsApp ou através de qualquer meio que tenham acesso, que votem contra a PEC 32. A movimentação, o esforço do conjunto da sociedade fez com que o governo tivesse que mudar artificialmente a maioria da comissão especial. Esta mudança não poderá ser feita no plenário da Câmara dos Deputados. Com a pressão do conjunto da sociedade, dos servidores públicos, conseguiremos barrar esta PEC que é tão danosa à nossa sociedade. Muito obrigado, amigos, e um grande abraço. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o SINAIT, Bob Machado. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento a conselheira titular do Conselho de Administração do Instituto de Previdência e Assistência do município do Rio de Janeiro, o PreviRio, Jane Castelo. Jane Castelo, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui nesse programa. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a equipe, a produção, a todos do programa Faixa Livre que nos oferecem mais uma vez uma oportunidade assim fundamental para nós discutirmos questões muito difíceis que nós estamos enfrentando. Parece que nós estamos inventando nesse momento uma tempestade perfeita, né? A questão da reforma administrativa nas 3 esferas, né? Na União, no Estado do Rio e no município, a questão de investidas contra as estruturas mais sólidas da Secretaria Municipal de Fazenda, a questão dos direitos previdenciários do servidor, né? Para garantir os direitos deles, né? Os recursos, e também a questão do trato dentro do Conselho, que é muito difícil. Então, assim, é uma oportunidade ímpar e é um prazer, além de ser uma oportunidade muito grande. Muito obrigada. Jane, muito obrigado por você conversar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Jane, em meio a todos esses ataques que há ao serviço público no nosso país, tanto em nível federal como estadual, com a tramitação dessa PEC 32 lá na Câmara dos Deputados, e o pacote de maldades imposto pelo governador Cláudio Castro,
O prefeito Eduardo Paes parece ter ficado enciumado e também quis dar a contribuição dele. Primeiro, com essa carta convite para a realização de uma licitação visando a contratação de uma operação de crédito junto a uma instituição financeira para antecipação de receitas futuras provenientes dos royalties do petróleo aqui no município do Rio de Janeiro para os anos de 2022, 2023 e 2024. A previsão é de que essa operação de crédito renda aos cofres do município 500 milhões de reais ou 750 milhões de reais. A grande questão, Jane, é que o Fundo de Previdência dos Servidores, o FUNPREV, tem direito sobre essas receitas provenientes dos royalties, não é isso? Vocês, conselheiros do Prev Rio, enviaram uma carta à presidente do Instituto, Melissa Cabral, pedindo esclarecimentos sobre esse tema. Já houve alguma resposta da direção do Prev Rio para esse pedido de vocês, conselheiros, Jane? Por que é que o prefeito pediu a antecipação desses royalties do petróleo? Explica aqui essa história para os nossos ouvintes, por favor. Bom, essa questão dos royalties precisa ser iniciada para contar desde o início. Bom, no governo do Eduardo Paes, em 2011, ele acabou aprovando uma lei 5.300 de 2011, que ele, com a finalidade de capitalizar, por assim dizer, o Prev Rio. E nesta lei ficou estabelecido que o FUNPREV receberia participações do royalty para capitalizar, prestem bem atenção, capitalizar o fundo que havia sido depredado, apesar dos servidores sempre terem feito a sua contribuição, diversas atuações desastradas do Executivo, que desobedeciam a legislação em vigor, colocaram em risco a sustentabilidade do Prev Rio. É importante dizer também que o Prev Rio ficou insuficiente, as contribuições, porque eles investiram sempre numa política de terceirização. O pessoal da saúde é muito grande, mais da metade dos trabalhadores da saúde estão no Rio Previdência ou nas OS e não contribuem para o FUNPREV. Então, toda essa catástrofe foi feita. O prefeito Eduardo Paes tentou, com essa lei, dizer que estaria capitalizando o Prev Rio, e na lei ficou o seguinte: os royalties são mensais, as entradas seriam mensais. E também teria um fundo, uma participação especial, como compensação extra para os riscos ambientais. Então, assim, os royalties entrariam mensalmente e as compensações entrariam 4 vezes no ano. Então, a diferença entre os royalties e a compensação é o fluxo de caixa. É exatamente isso. A natureza jurídica que a lei permitiu e proporcionou era para capitalizar e não monetizar o fundo, né? Então, essa discussão começou lá no CAD do Prev Rio, na sessão 156. Era o conselheiro Ulisses, e ele diz que exatamente isso. Eles estão tentando, na prefeitura, circunscrever o debate como se fosse um problema administrativo, que apenas diz respeito à administração direta da prefeitura, para evitar o debate previdenciário. Mas, segundo a Lei 5.300, esses royalties não são mais patrimônio do Tesouro, estão no patrimônio do FUNPREV. Dito isso, os conselheiros eleitos dessa gestão, há 2 sessões anteriores, ou 3, pediu o fluxo de caixa mensal, desde a aprovação da Lei 5.300, quanto entrou mensalmente de royalties desde o início, e qual foi os juros, como é que foi aplicado, quais foram os juros. E aí, simplesmente, na sessão seguinte, pautaram isso e mandaram um quadrinho demonstrativo dizendo assim: em 2015, 0, não entrou nada. Em 2016, entrou uma quantia, sei lá quanto, anual. Ou seja, não nos permitiu, como era devido, fazer um controle mensal dessas entradas, né? O quanto, então, perdeu o fundo pela falta de entrada, né, de investimentos e tudo. E aí, na discussão dentro da reunião, eu falei que não, que esse quadrinho não atendia,
que realmente tinha que ser, o pedido não foi esse, e aí votaram lá, assim, os 4, é importante dizer que esse pedido foi feito pelos 4 eleitos, os 4 eleitos não concordaram com essa explicação, dizendo, não, eu posso garantir a presidente, posso garantir que já foi compensado. Falei, olha, não é uma questão de confiança, é uma questão que nós estamos aqui, nossa função é fiscalizar se os interesses dos servidores estão sendo atendidos, e essa resposta nesse quadro com valores anuais não está atendendo ao nosso pedido. Botaram para votar num conselho não paritário 5 natos e 4 eleitos. Os 5 natos acharam que não havia necessidade de discutir mais. Eu reclamei muito e isso não foi consignado na ata. Muito bem, não satisfeita com isso, que fiz eu? Pedi ao vereador William Siri que fizesse um requerimento de informações. Este requerimento de informações foi feito e logo em seguida veio este convite público para que as empresas, para essa alienação desses royalties. Então, responderam ao nosso pedido de esclarecimentos, nós pedimos um estudo do impacto atuarial dentro do FUNPREVI, né, dessa seção de royalties, uma vez que isto é patrimônio do FUNPREVI. E a resposta que veio da prefeitura é que nós não temos lá no conselho, isso é antecipação de crédito, nós não temos autonomia, não é nossa atribuição discutir isso, querendo mesmo circunscrever isso a uma questão meramente administrativa e não previdenciária. Não aceitamos isso. Antes, né, na gestão do Ulisses, que questionou, não aceitamos quando pedimos, ou melhor, primeiro pedimos esclarecimentos a respeito dessas entradas que tinham que ser mensais e não foram. Nos responderam com este quadrinho demonstrativo anual. Na discussão, quiseram dizer que isso não era importante, como sempre acontece. Quando eu faço menção a alguma coisa do passado, eles dizem que isso não é da nossa gestão. Falei, olha, gente, aqui é o seguinte, nós estamos aqui, principalmente até porque vocês, na primeira reunião, que aconteceu 4 meses depois, em desacordo com o que manda, né, a legislação do Previ-Rio, que tem que ser um encontro mensal, só fizeram isso em abril, nas vésperas, a primeira sessão, nas vésperas da votação dos 14% da Previdência. Então, se vocês mesmo, naquela ocasião, disseram que estão querendo fazer um pagamento ou rever legislação para quitar os compromissos da prefeitura com o FUNPREVI, vocês disseram isso na apresentação de vocês, e vocês agora não querem discutir isso. O próprio atual secretário Pedro Paulo disse o seguinte, nesse convite atual, dizendo que todos os recursos vão para o FUNPREVI, para diminuir os compromissos que a prefeitura tem com o FUNPREVI. É R$500 milhões de royalties para pagar a Previdência. Ora, isso foi feito, a legislação, na 5.300, para capitalizar e não monetarizar o fundo. Então, nós continuamos achando que eles precisam parar de querer pautar para fora dos interesses do que tem que ser discutido dentro do CAD, se pautando apenas nessa maioria de 5 conselheiros natos do Executivo contra 4 da Prefeitura. Eles precisam mandar o que nós pedimos, essa entrada mensal. Eles têm que dizer, não entrou nada em janeiro, não entrou nada em fevereiro de 2015. Tem que dizer isso para dizer quanto seria e quanto deixamos de ganhar, né? E também atender ao requerimento de informações do vereador William Siri e essa resposta que eles nos deram, sim, de que era uma questão administrativa, querendo elidir a discussão previdenciária que está no bojo da lei aprovada enviada pelo próprio governo Paes em 2011, então tem alguma coisa muito errada aí que precisa ser melhor discutida e levada ao público. Eu soube também, Jane, que há uma história de falta de transparência dos 5 conselheiros do Executivo em relação aos conselheiros eleitos, é isso mesmo? Que tipo de informações esses conselheiros indicados pelo município têm escondido de vocês eleitos? Anderson, não seria bem isso. Na verdade é o seguinte, nós nos organizamos enquanto conselheiros eleitos para fazer sugestões de pauta a cada véspera de sessão.
Algumas sugestões são acatadas, outras são, segundo eles, acatadas em parte e outras são rejeitadas. Então, assim, o primeiro questionamento que nós fizemos juntos também foi com base em que dispositivo legal, porque observando a lei que rege as sessões do CAD, diz que a presidente da sessão, ela organiza a sessão, mas não veta, não vejo poder de veto. Se não há tempo numa sessão para pautar um assunto solicitado por qualquer um dos conselheiros, que tem igual peso ali, não existe uma relação hierárquica de poder entre natos e eleitos, entre presidente do conselho, presidente do Preve Rio, são tão conselheiros como qualquer outro. Então, assim, já é um primeiro questionamento que muitos temas que não são de interesse não são pautados, então já foi baseado. Uma das coisas que nós pedimos também foi que se chamassem os conselheiros eleitos suplentes para que eles participassem sem ônus, porque tem um jeton, sem ônus, sem direito à voz, só como observadores. Por quê? Porque quando eles estão lá, entre eles, os 5 natos, falta um, eles estão organizados enquanto executivo, né, ou membros do executivo que se falam diariamente, por dever de ofício, para dar sequência a uma discussão lógica que vem acontecendo ao longo do tempo. Ao passo que, se ocorre alguma coisa, como aconteceu já com o conselheiro eleito, numa sessão, comigo, ultimamente, nessa última sessão, um imprevisto de saúde, entra um conselheiro que não vem acompanhando, suplente. E aí eles respondem, não pode, e omitem que nós pedimos sem ônus. Assim, e dizem que não pode, quer dizer, se não está proibido, é permitido. Várias outras questões de transparência. Sempre que eu falo com relação à questão de coisas do passado, que eles mesmos colocam, eles sempre dizem que não, isso foi com outra gestão, não é da nossa alçada, que nós ali não somos Ministério Público, que nós não temos que investigar nada. É assim, como se nós estivéssemos num transatlântico, entendeu? Com o casco todo furado, singrando uma travessia de oceano. Então, assim, é o que eu coloco para eles, é uma questão, é um dever de ofício. E aí, por conta de nunca ter, eu avalio assim, nunca essas observações contundentes da minha participação serem registradas e espelhadas em atas, as atas têm que espelhar exatamente o que foi dito, mesmo com solicitações de inclusão. Então, assim, o que eu pedi a eles foi acesso às imagens, né, a gravação que é feita de vídeo de toda a sessão, né, para eu poder verificar se realmente as minhas atuações ali estão espelhadas na ata. E eles me responderam que eu posso ir lá no Preve Rio assistir uma sessão de cinema para ver se foi ou não. Não, são documentos que que são referentes a mim, é um direito constitucional, é um direito de lei da informação, de acesso à informação, ter acesso. E por que é que todos os aposentados pensionistas e ativos não podem ter acesso à sessão do CAD, o que acontece lá? Se na Câmara, no Senado, no Conselho, todos os lugares, né? Conselho da ANP, de outros lugares, sempre tem, é publicado, é público. Então, assim, por que eu não posso ter esse acesso? Eles estão alegando direito à imagem, e eu já disse que eu não vou expor a imagem, pode mandar a imagem borrada. Também não adianta mandar um texto escrito, está arriscado a vir um texto incompleto da sessão, como vem a ata. Então, eu quero sim, é uma exigência, e eu estou fazendo uma notificação extrajudicial para ter acesso a esse material. A minha intenção não é expor nenhum conselheiro, embora não devesse ninguém ter nada a ocultar, mas eu quero acesso ao que eu participei e eu estou me sentindo cerceada. E de que forma esse pedido do Eduardo Paes para antecipar os royalties do petróleo na intenção de reduzir o déficit do município, Jane, prejudica o Funprev, já tão afetado nos últimos tempos por medidas irresponsáveis dos gestores públicos? A gente cansa de tratar desse tema aqui no programa.
acrescentando a longa resposta que eu dei já um pouco sobre os royalties do petróleo, né, e explicitando melhor que estes valores deveriam ter entrado mensalmente, de acordo com a Lei 5.300, enviada e aprovada no governo Eduardo Paes para capitalizar o fundo de previdência do município e não para monetarizá-lo, entendeu? E que, levando em consideração também que isso é patrimônio, não é mais do Tesouro. Essas receitas estão no patrimônio do Previ Rio. Nós fizemos uma solicitação, os 4 conselheiros eleitos, pedindo ao Previ Rio para informar, isso foi no dia 24 de setembro, se a licitação mencionada guarda qualquer relação com ativo que seja considerado lastro para as despesas futuras do Previ Rio, como eu já havia demonstrado. Isso foi uma pergunta. A segunda pergunta, ou solicitação, foi pedir que a diretoria executiva do Instituto do Previ Rio apresente ao Conselho de Administração um estudo atuarial do FUNPREVI, considerando o cenário da operação de antecipação, evidenciando eventuais modificações nas posições atuariais e financeiras ou não em decorrência da sua efetivação. Ou seja, nós pedimos um estudo de impacto e eles responderam o seguinte, dizendo, acho que já está claro, né, que esses royalties têm que ser mensais e não estão sendo pagos mensalmente, não recebemos a informação, pedimos a informação através de um requerimento de informações do vereador, e não responder a esse requerimento me parece que tem implicações graves, né? Então eles responderam que a licitação é uma operação de crédito realizada pelo Tesouro Municipal por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, ou seja, não tem nada a ver com a Previdência, sendo que royalties já são no patrimônio do FUNPREVI. Dizem que a operação não impacta o FUNPREVI, uma vez que o fundo receberá, a título de royalties, a parcela fixa prevista na lei, né, independente das operações de antecipação de receita. Quer dizer, que não estão sendo pagos devidamente mês a mês, né, e que também eles não se sentem na obrigação de esclarecer, né, e que eles dizem que, de acordo com o regimento interno, o Conselho de Administração do Previ Rio não possui atribuição para discutir a forma como a Prefeitura do município do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, deve gerir os recursos do Tesouro Municipal. Então, eu acho que essa é uma discussão que já extrapolou os muros do Conselho, que já está na Câmara de Vereadores, já há um requerimento de informações e já está sendo agora discutido pela imprensa, e eu acho que isso tem que ser melhor esclarecido. Não é assim com respostas evasivas, sem atender às solicitações dos conselheiros legítimas e da Câmara, que esse assunto vai receber uma pá de cal. Agora, Jane, uma outra ameaça aos servidores é esse projeto de lei complementar 04 de 2021, também enviado pelo Eduardo Paes, dessa vez à Câmara dos Vereadores, para cumprir aquele tal plano de equilíbrio fiscal exigido pelo governo federal para que o município possa conseguir aval para linhas de crédito ou ainda optar pelo regime de recuperação fiscal para refinanciar ou suspender o pagamento das dívidas com a União. Só que esse PLC ataca uma série de direitos fundamentais do funcionalismo, atingindo salários, triênios, licenças, progressões de carreiras dos servidores, cortando investimentos públicos, inviabilizando o funcionamento de escolas, hospitais e de outros serviços essenciais. Eu queria, Jane, que você destrinchasse aqui pra gente esse projeto de lei complementar. Como é que ele afeta vocês servidores e todo o município? Bom, eu sempre falo que a Constituição de 88 estabeleceu como direito do cidadão a saúde, a educação públicas e como dever do Estado provê-las. A partir dali, vários ataques foram feitos para desfazer esse arranjo, tentando prejudicar a população carente, com o Estado se desobrigando dessas obrigações mesmo constitucionais. Esses ataques vêm crescendo e atualmente eles chegam a um momento final de orquestração entre os governos da União, do Estado, do Rio de Janeiro e do município, e vêm
com base naquela política de austeridade que vem desde o governo Temer, aquela questão do corte de gastos. Teve a emenda 173, que congelou os salários do funcionalismo de fevereiro de 2019 ao fim de 2021, sob pretexto da questão da pandemia. Congelou também o tempo para contagem de triênios. Esse projeto agora, VLC 4, ele está integrado ao pacote de maldades do Cláudio Castro e da reforma administrativa em curso lá no Congresso. Então, o que a Prefeitura fez? Se aproveitando de um regime fiscal, uma proposta de regime fiscal, para controlar os gastos, que, aliás, já estavam extrapolados, o limite prudencial antes até da pandemia, eles estão instituindo notas sobre o desempenho financeiro do município, notas A, B, C e D. Dependendo da letra, eles então colocaram lá um congelamento de salário por mais 2 anos, até 2023, e também o congelamento do triênio. E disseram, depois de uma grita enorme, que iam retirar esses dispositivos que, segundo eles, são apenas os que prejudicam o servidor. Acontece que tem lá ficou lá uma revisão no que couber dos regimes jurídicos dos servidores da administração pública direta para reduzir benefícios ou vantagens não previstos nos regimes jurídicos dos servidores públicos da União. Ora, o município tem triênios, lá não tem. Passando essa lei, né, o executivo fica autorizado a, por decreto, sem passar pela Câmara, cortar os nossos triênios, porque se lá não tem triênio e vai adotar o regime dos servidores da União, não vejo nem porquê, né? Tem outra coisa também muito séria, é o inciso 2, que eles dizem que no que couber, eles vão poder aplicar direto qualquer mudança previdenciária adotada na União, também sem passar pela Câmara dos Vereadores. Ora, se isso não prejudica os servidores, eu não sei o que dizer. Tem também uma outra questão seríssima, são mais 2 que eu acho assim que a gente precisa citar aqui, sem falta, embora inúmeras outras. No inciso 1 do artigo 21, eles permitem ao Executivo, chegando a uma determinada letra, alienação total ou parcial de, por exemplo, fundações, autarquias, empresas públicas. Tem que lembrar que o PreviRio é uma autarquia. Acontece que eles, sem passar pela Câmara, eles podem vender. Quer dizer, vai causar mais desemprego no município do Rio, que é um dos mais índices altos de desemprego. Agora tem um detalhe, né? É uma incongruência. Os cargos desses órgãos extintos passam para a administração direta. Ou seja, extingue o órgão, mas não extingue os cargos, para trazer para o Executivo para nomear mais política ainda, como os guardiães do Crivella, para mais indicações políticas. Então, realmente, não me parece sério. E o pior de todos, não sei se é o pior de todos, mas é muito ruim e afeta diretamente a Previdência, é o seguinte: eles dizem que no inciso 7, que eles vão adotar um caixa único. O Executivo pode unificar o caixa de autarquias, de todos os órgãos, sendo que o PreviRio é uma autarquia. Então, eles querem poder se disponibilizar dos recursos, e eu quero lembrar que esses recursos do PreviRio, de pensões, no momento em que entram no caixa do Funprevi para pagar pensões, benefícios, ele não é mais da Prefeitura, são contribuições que são dos servidores, que são os detentores deste patrimônio para honrar obrigações da Prefeitura com os servidores. Isso seria apropriação indébita. Então, assim, nós temos que nos mobilizar porque a situação é grave. E pior, eles estão confundindo essa coisa do regime fiscal, que seria, assim, em tese, uma maneira de controlar os gastos, com a recuperação fiscal proposta pelo regime federal, lá pelo governo federal, que só o Estado do Rio de Janeiro adotou. E aí, tem daqueles incisos todos que eles botaram lá nessa lei do PLC 4, eles querem adotar 8, sendo que só precisariam, para fazer jus ao crédito lá de empréstimo e tudo, de 3, sendo que um já foi adotado, que é
a adoção da Previdência Complementar. Então, eles estão querendo fazer os 8, entendeu? Para se afinar com essa história do governo federal de uma forma desnecessária. Claro está que se chegar uma situação em que essa recuperação do regime fiscal seja necessária, ou até antes para evitar isso, os vereadores vão discutir esses pontos. Mas não é já de antemão cortar direitos, privar a população de serviços públicos de qualidade, né? Para poder já estar no esquema de um governo federal que está se esfacelando e que está correndo para aprovar a toque de caixa a reforma da Previdência, da administrativa, com todas as manobras que ocorreram lá, a tributária, e também eles querem emplacar essa coisa dos servidores para fechar essa história de privilegiar a iniciativa privada, né, levando esses recursos que hoje são para cumprir essas obrigações de prover esses serviços à população que tem esse direito e se desobrigar de suas obrigações. E realmente não pode ser assim, não pode ser assim de nenhuma maneira. Nós temos que estar mobilizados. É isso. Então, não há necessidade nenhuma dessa extravagância, dessa violência que atenta contra os dispositivos constitucionais de autonomia do município, que é um ente federado à parte, e também contra as atribuições da Câmara, porque eles querem passar tudo por decreto. O governo federal falou lá, aqui adota direto. Não pode ser assim. Não haveria uma alternativa a esse PLC enviado pelo Eduardo Paes aos vereadores, Jane? A prefeitura não poderia cortar gastos de outra forma para aliviar a receita? Sobra sempre para os servidores? Já ia me esquecendo, inclusive, de dizer que eles põem num bolo só as despesas de custeio com as despesas com o servidor. Então, assim, liberaram agora uma fortuna para publicidade. Criam regiões administrativas novas para atender, enfim. Então, assim, esses gastos do executivo são ilimitados. E aí eles juntam com os gastos dos servidores, e aí quem é que vai pagar a conta dessa extrapolação de percentual? Claro que é o servidor. Então eles gastam à vontade e vêm descontar no servidor. Qual é a nossa proposta? Quando extrapolar no custeio, corta no custeio. Quando extrapolar no servidor, podemos tomar com calma uma medida planejada, dividida durante os 12 meses do ano, para ir corrigindo o excesso de despesas com servidores. E não é isso. A ideia é embolar tudo, aumentar até o céu ser o limite as despesas do executivo e cobrar a conta dos servidores. E como é que vocês, servidores, têm se articulado, Jane, para evitar que esse PLC seja aprovado lá na Câmara dos Vereadores? Eu fiquei sabendo que o pessoal do Movimento Unificado dos Servidores Públicos do município entrou de cabeça nesse embate, não é isso? Sim, entramos de cabeça, nos reunimos, todas as entidades, e fizemos um trabalho, um estudo técnico das incongruências inconstitucionais, que são muitas, as falhas técnicas do projeto. Construímos um documento que foi enviado ao prefeito, ao secretário de Fazenda. Tivemos já uma reunião dos representantes do movimento com a Comissão de Assuntos do Servidor, depois outra reunião com a Comissão de Orçamento e agora uma reunião informal com a Comissão de Constituição e Justiça. E já dissemos quais são os problemas sérios. Mas mais do que isso, essa tentativa de diálogo e negociação na Câmara dos Vereadores, porque o Executivo nunca nos recebeu no movimento, né, para nada, nós também temos a questão de estar mobilizados, fazendo atos, buscando, sempre já fizemos várias panfletagens na prefeitura, estamos fazendo atos na rua, e assim, em muita articulação também com os vereadores da oposição, para tentar, realmente isso é um absurdo, e entramos de cabeça assim e pretendemos vencer, assim, pelo menos eliminar. Na verdade, eliminar todos os absurdos seria o ideal, retirar esse projeto, entendeu? Construir um outro.
Mas é nisso que nós estamos empenhados, né? Dia e noite. Eu não posso deixar de te questionar, Jane, sobre essa proposta de extinção pelo titular da Subsecretaria Executiva da Secretaria de Fazenda, Ricardo de Azevedo Martins, da Coordenadoria de Consultas e Trabalhos Tributários, a ACET, pulverizando os servidores de seu corpo técnico entre as coordenações de tributos, enfraquecendo claramente os instrumentos de fiscalização da Prefeitura, Jane. Quais são as atribuições dessa Coordenadoria de Consultas e Estudos Tributários? Quais os danos que ela pode provocar à fiscalização do município? E por que essa tentativa de se extinguir o órgão? Há resistência dos servidores a essa medida? Bom, desde que eu entrei para a Prefeitura, já como fiscal em 78, já existia um serviço de consultas e estudos tributários, que sempre foi responsável pela concessão de pedidos de imunidade, isenção, por exemplo, de IPTU, de locais de residências de pessoas mais pobres e também a não incidência do imposto. Isso sempre foi centralizado, garantindo a uniformidade das decisões, ou seja, criou um padrão segundo o qual todas essas isenções e imunidades são concedidas, né, nos tributos todos, tanto no ISS, no ITBI, quanto no IPTU. Aí, em 88, ele virou uma coordenadoria, subiu de status, mas continuou assumindo este papel. Agora, alegando, dizem, né, que é por conta de falta de pessoal, e que isso também é uma coisa meio falaciosa, porque dizem que não podem fazer concurso, mas a Procuradoria está fazendo um concurso para os seus quadros. E nada mais inteligente do que investir na categoria que traz os recursos para dentro do município para driblar a crise financeira. Então não tem justificativa. E aí o que acontece? Eles, alegando isso, estão querendo acabar com a consulta ou mesmo esvaziá-la, distribuindo as pessoas que lá estão lotadas e que garantem, inclusive, a rigidez mesmo, né, da segurança jurídica para os contribuintes, né, porque são decisões uniformes, prejudica e pode colocar em risco isso, pulverizar em cada setor. Por exemplo, o ISS tem várias coordenadorias, várias divisões. Uma cuida, por exemplo, da publicidade, outra cuida dos serviços médicos. Então, assim, cada órgão desses, assim no IPTU e assim no ITBI, daria a sua opinião, assim, sua decisão final sobre esses pedidos de imunidade, isenção e não incidência. Vamos imaginar, por exemplo, que um templo, uma igreja evangélica, entre pedindo uma imunidade em algum desses órgãos. Um concede, outro não concede. Ganhando em um, pulverizado, vai para a justiça e ganha. Então, assim, isso é um risco muito grande que a gente está trabalhando, tentando com o secretário de Fazenda, com o prefeito, que não nos ouvem, não nos recebem. Esse secretário, Ricardo, tem feito a mediação, avalizado pelo Executivo, sem o menor diálogo com a gente. E, assim, nós estamos, então, pedindo ajuda à Câmara. O vereador Chico Alencar já leu 2 cartas importantíssimas que nós fizemos a quem interessa a extinção desse tipo de órgão. É a espinha dorsal da Secretaria de Fazenda. E parece que a resposta evidente é que interessa aos governos do momento, né? E não ao cidadão carioca, às receitas municipais. E é isso, nós estamos na batalha tentando reverter esse quadro e estamos contando com a ajuda de vocês para divulgar essa questão. Para finalizar, Jane, qual é a importância desses atos de amanhã pelo Fora Bolsonaro? Como é que vocês, servidores municipais, têm se preparado para essa manifestação, que promete ser a maior contra esse governo desde o início da pandemia, superando inclusive aquela do 7 de setembro, organizada pelos apoiadores do ex-capitão? Bom, primeiro, as entidades municipais que compõem o Movimento Unificado em Defesa do Serviço Público integraram um fórum unificado no Rio de Janeiro de servidores da União dos Estados, da União do Estado do Rio de Janeiro e do município, e este fórum regional do Rio está integrado a um fórum nacional.
Este fórum se integrou a outros movimentos, o Grito dos Excluídos, várias outras coisas, de pessoas, de brasileiros insatisfeitos com a condução desse governo na pandemia, na questão dos serviços públicos, na ideia de desmantelar o Estado, e os interesses dos servidores estão no bojo desse conjunto, né, de cidadãos brasileiros, e tem a ver, está intimamente ligado com todas essas questões. Nós já participamos de vários atos, estamos contribuindo para estar na rua fazendo esse questionamento, porque este governo não atende a nenhum requisito humanitário, a nenhum requisito de interesse do Estado, e nós achamos que a solução, de fato, ele está cometendo crimes contra a humanidade, ele está contra a natureza, e nós achamos que não é mais compatível, diante de tantos crimes já tipificados, manter este governo no poder. Então, nós estamos mobilizando, não só pelos nossos interesses imediatos da reforma administrativa, nas 3 esferas, como também um grande não brasileiro a este desgoverno absurdo. Eu queria convocar todos os servidores municipais, estaduais e federais no Rio de Janeiro, no Brasil, para engrossar esses atos, fora este governo genocida. Jane Castelo, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no programa. Eu quero te desejar um ótimo ato amanhã, também deixar aqui o meu abraço e te mandar um ótimo final de semana. Obrigada, Anderson, obrigada, equipe do Faixa Livre, obrigada, ouvintes, e amanhã, todos unidos no ato, fora o desgoverno, fora os ataques ao funcionalismo, fora os ataques aos brasileiros mais despossuídos, fora os ataques ao Estado brasileiro. Nós estamos numa luta integrada com todo e qualquer cidadão brasileiro. Os nossos direitos também significam direito da população, atacando os serviços públicos, ataques à população carente, e não há serviço público sem servidor. Muito obrigada a todos. Conversamos aqui com a conselheira titular do Conselho de Administração do Instituto de Previdência e Assistência do município do Rio de Janeiro, PrevRio, Jane Castelo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre. Lembrando a todos vocês que forem aos atos amanhã, que se protejam contra a pandemia. A Covid-19 continua aí a todo vapor. Usem máscaras, tentem manter o distanciamento social, mas eu incentivo a todos que queiram ou que possam participar dessas mobilizações que estejam nas ruas pelo Fora Bolsonaro, como eu também estarei. Quero desejar aqui a vocês um ótimo final de semana, e na próxima segunda-feira estaremos aqui juntinhos novamente na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã, até segunda!